Olá pessoal, nós vamos falar hoje sobre o peronismo na Argentina, dando sequência às nossas aulas sobre a América Latina no século XX. Então pessoal, o peronismo na Argentina foi um fenômeno bastante importante iniciado nos anos 40, o próprio Perón ele viveu até os anos 70, foi um período marcado também por golpes militares, porque o Perón ele teve seu governo interrompido por um golpe militar a primeira vez, e lá na frente dos anos 70, a sua segunda esposa, que vai assumir o poder depois da sua morte, depois da morte do Perón, também vai ser interrompida aí na sua atuação por um golpe militar. Então quem foi Perón? Perón foi um militar argentino, que também foi professor inclusive de história militar. Ele chegou a estudar na Itália, então ele foi lá para a Itália e voltou em 1941, onde ele também foi estudar a questão militar. Ele volta para a Argentina em 1941 e vai participar da formação de um grupo que vai ser responsável por um golpe militar na Argentina em 1943. Isso é em 1943, esse grupo, chamado Grupo de Oficiais Unidos, ele vai tomar o poder na Argentina. Então eles vão derrubar um presidente chamado Ramón Castillo. Lá em 1930, o Perón também tinha ajudado a derrubar o presidente Irigoyen, então era a segunda vez que o Perón participava de algum golpe militar. O GOL, pessoal, esse Grupo de Oficiais Unidos, era formado aí por militares conservadores, que eram católicos, eram católicos fervorosos e eram simpatizantes do nazifascismo. Então eles tinham aí uma tendência a atacar o comunismo, então eles queriam combater aí qualquer tipo de ascensão do comunismo que houvesse na Argentina. Alguns deles chegavam até a ter simpatias por ideias eugênicas, aquelas questões lá de raça pura. Isso foi muito forte também na Argentina nessa época. Como eu já falei para vocês, eles derrubam Ramón Castillo, que era o presidente na época, Assumir o comando da Argentina vai ser o Emílio Farrell, aí então a partir desse governo militar. Acontece que o Perón vai chefiar então o Departamento Nacional de Trabalho e Bem-Estar Social. Ele vai ser secretário do setor de trabalho e provisão. Então o que vai acontecer, pessoal, é que o Perón ele vai começar a se tornar uma figura popular aí no meio desses oficiais, Então ele vai começar a se destacar, principalmente, pessoal, por sua aproximação com sindicatos e trabalhadores, porque ele vai promover alguns benefícios sociais aí para esses setores. Por exemplo, pessoal, ele vai ampliar os direitos sociais. Então ele vai trazer aí benefícios como aposentadoria, a questão das férias remuneradas, e também, pessoal, garantia contra acidentes de trabalho. Então ele vai começando a ficar muito popular entre os trabalhadores da Argentina. Isso vai começando a incomodar aí os oficiais do golpe militar. E, pessoal, o Perón vai chegar até mesmo a se tornar vice-presidente da Argentina nessa época. Então ele vai se tornando uma figura muito conhecida aí no meio dos oficiais. O incômodo foi tão forte que o Perón vai ser preso em 1945. Teve um novo golpe, um golpe civil-militar que acabou levando o Perón à prisão. Só que isso vai gerar uma reação da população trabalhadora. A reação dos sindicatos e trabalhadores era a favor do Perón. Então, uma série de mobilizações vão acontecer na Argentina aí no mês de outubro de 1945, que foi quando se deu a prisão do Perón. Uma greve geral vai se alastrar pela Argentina nessa época, pessoal, porque os trabalhadores aí, junto com os sindicatos, vão pedir a libertação do Perón. Então isso vai mobilizar a Argentina na época. Então vai se notabilizar a figura da Eva Duarte, que mais tarde vai acabar se casando com o Perón. Então a mobilização vai fazer os militares então se sentirem pressionados e eles vão acabar tendo que soltar o Perón. Então no dia 17 de outubro de 1945, o Perón vai ser solto e aí vai fazer um discurso aí para a multidão na Argentina. 300 mil pessoas vão acompanhar o discurso do Perón. Aqui tem um trecho, depois eu vou deixar no crédito lá o discurso inteiro, porque tem ele disponível. Então olha só o que ele diz nesse trecho. Desde esta hora que será histórica para la República, que sea el coronel Perón el vínculo de unión que haga indestructible la hermandad entre el pueblo, el ejército y la policía, que sea esta unión eterna e infinita para que este pueblo crezca en esa unidad espiritual de las verdaderas y auténticas fuerzas de la nacionalidad y del orden, que esta unidad sea indestructible e infinita para que nuestro pueblo no solamente posea la felicidad, sino também sepa defendê-la dignamente. O que o Perón quer dizer nesse discurso aqui, pessoal? Então, basicamente, quando ele fala ali da questão da irmandade entre o povo, o exército e a polícia, isso aqui marca uma característica que vai ser, pessoal, a questão da união das classes, Isso vai ser característico aí do governo do Perón. Ele vai tentar fazer um equilíbrio das classes aí, mais ou menos parecido com o que acontecia aqui no Vargas, no Brasil,
Então essa questão da união das classes. E além disso, pessoal, né, quando ele diz ali que esse povo cresça nessa unidade espiritual das verdadeiras e autênticas forças da nacionalidade e da ordem, né? Então, quer dizer, aí tem um caráter nacionalista, né? Que ao mesmo tempo pregava um ordenamento da sociedade argentina. Pessoal, com a exaltação desses valores aí de união das classes e também do nacionalismo na Argentina, o Perón vai acabar ganhando muito mais poder aí de influência política, e aí isso vai se revelar nas eleições de 1946, o ano seguinte à sua soltura. Vai obter uma vitória com 56% dos votos, e aí então vai se tornar presidente eleito da Argentina. Medidas esse primeiro governo Perón terá? Uma das medidas, pessoal, é a nacionalização, então, das estradas de ferro, dos telefones, do gás, de algumas companhias de energia elétrica. Então, isso aí, pessoal, marcava uma das características do governo Perón, nacionalismo econômico. Outro ponto aí vai ser o desenvolvimento industrial. A indústria argentina vai crescer muito nessa época, pessoal. O PIB argentino também vai crescer bastante aí. Então, nesse período, a Argentina crescia pelo menos 3,5% ao ano. Aliás, dos anos 30 até os anos 70 aí, durante praticamente 40 anos, a Argentina cresceu nessa média de 3,5% ao ano. Então ele pegou esse ciclo aí de grande crescimento da economia argentina e agora investindo aí na industrialização argentina. E isso fazia com que os empregos e salários também aumentassem. Então o Perón vai ficar muito popular. Então milhares de pessoas defendiam o Perón, né, defendiam a permanência do seu governo. Inclusive, isso vai refletir nas próximas eleições. O segundo governo Perón, pessoal, vai começar em 51, então ele é eleito com 64% dos votos. Então, um percentual maior do que ele conseguiu na primeira vez. Porque esse segundo governo, pessoal, vai ser marcado por turbulências, porque o que aconteceu foi o seguinte: esse desenvolvimento todo da Argentina aí, no primeiro governo do Perón, vai acabar gerando uma consequência que vai ser a inflação, porque a economia aqueceu e o que acontece aí quando a economia aquece é um resultado que pode vir, que é a inflação. Então isso acabou acontecendo e acabou gerando turbulências, porque as organizações dos trabalhadores começaram a se voltar, parte delas, contra o próprio governo Perón. Pessoal, o clima na Argentina vai ficar muito pesado em 1952 com a morte da Evita Perón, né? Então a Eva Duarte, que mudou o seu nome para Eva Perón, depois aí que se casou, então ela vai morrer em 1952. Isso vai gerar uma comoção, né? No velório da Evita Perón, milhares de pessoas vão sair às ruas aí para acompanhar o cortejo, então vai ser uma coisa que vai marcar o ano de 52 na Argentina. Só a oposição, a partir de então, vai começar a se radicalizar, inclusive chegando ao ponto ali de ter atentados à bomba contra o governo Perón. Então, em várias situações ali onde o Perón estivesse fazendo um comício, poderia acontecer um atentado à bomba aí organizado pela oposição. Ele vai contra-atacar muitas vezes, ele vai mandar incendiar lugares ali que eram controlados pela oposição. Então isso vai fazer uma radicalização do conflito aí na Argentina nessa época, que vai tornar o governo aí do Perón nesse segundo mandato muito problemático. Isso vai chegar, pessoal, ao ápice aí desses atentados em junho de 1955, quando na Praça de Maio se organizou um atentado contra o Perón, mas não se atingiu o Perón. Mas morreram 300 pessoas nesse atentado. Então isso foi marcante também aí nesse mês de junho de 1955. E, pessoal, para piorar a situação, em setembro de 1955, os militares em Córdoba vão fazer um levante contra o governo Perón. E aí o Perón vai perceber que a situação ficou muito difícil para o seu governo. O que vai ocorrer, pessoal, é que imediatamente o Perón vai se exilar na Embaixada do Paraguai e depois vai acabar indo mesmo para o Paraguai. E depois, em 1961, ele vai para a Espanha. Então, os militares acabam assumindo o poder na Argentina e vão ficar até 73. Então, o Perón fica lá na Espanha. Na Espanha, na época, o ditador era o Franco, né? Mas o Perón vai ficar lá sendo exilado. E aí, depois, em 73, ele vai acabar voltando para a Argentina e vai ser eleito presidente de volta, né? Em 1973, aí, quando ele é eleito, ele não vai ficar muito tempo no poder, porque em 74 ele vai acabar falecendo, né? E aí, quem vai assumir o poder vai ser a sua segunda esposa, né, que é a Maria Estela Martínez, que vai então governar pouco tempo também, porque em 76 os militares vão dar um novo golpe na Argentina. É importantíssimo que nós tenhamos aí a compreensão do que foi esse governo Perón na Argentina, né, do que foi o peronismo, porque até hoje ele gera consequências, né? Então toda vez que se fala de um governo mais voltado aí para a questão dos benefícios sociais, né, da questão de um nacionalismo econômico na Argentina, a gente tem que lembrar do fenômeno do peronismo, né? Então, inclusive o Partido Justicialista, que vai ser criado pelo próprio Perón lá nos anos 70, pelo qual ele vai vencer as eleições, então ele vai ser muito influente na Argentina, inclusive, né, nas décadas seguintes. Então é importante a gente entender esse fenômeno do peronismo, porque ele é muito similar
ao varguismo no Brasil, né? A questão aí dos direitos trabalhistas, então isso vai ser um ponto de aproximação entre os dois. Só que eles não são iguais, né? Porque vai ter influência das condições históricas de cada país para o surgimento aí de cada um desses fenômenos, né? O varguismo e o peronismo. Pessoal, então por enquanto é isso daqui. Na próxima aula a gente continua com outro tema. Então obrigado, então até a próxima.